Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho o que é oncologia ampliada pela antroposofia. Ou seja, o que é oncologia com a visão antroposófica, ou o que é oncologia do ponto de vista acadêmico ampliada pela visão da antroposofia. O que a antroposofia pode ajudar a aprofundar o tratamento acadêmico tradicional da oncologia. Essa é a nossa tentativa aqui hoje. Meu nome é Michael Iari, eu sou médico de família e comunidade. Eu fiz geriatria também como pós-graduação, fiz outra pós-graduação em cuidados paliativos e eu já há algum tempo faço essa complementação de um tratamento oncológico como um clínico, que eu vou explicar um pouquinho agora para vocês. O que é oncologia ampliada pela antroposofia? É colocar a antroposofia a serviço da oncologia. É colocar todo o conhecimento, esse cabedal imenso de conhecimento que é a antroposofia e a medicina ampliada pela antroposofia a serviço da oncologia. Como que a oncologia pode, através da visão da antroposofia, ser aprofundada, ser ampliada? E isso tem muitas frentes, tem muitos jeitos, né? Quem é que pode fazer isso? Obviamente, em primeiro lugar, a própria equipe de oncologia. Os médicos oncologistas, toda a equipe, se ela tem uma formação em antroposofia, isso pode enriquecer muito o tratamento e os resultados podem ser muito melhores. Os resultados normalmente são melhores com medicina ampliada pela antroposofia, né? Então, em primeiro lugar, quem pode fazer todo esse tratamento são médicos oncologistas, enfermeiros oncologistas, toda uma equipe de oncologia que tem uma formação em medicina ampliada pela antroposofia. É bom saber, gente, o Brasil tem médicos oncologistas antroposóficos excelentes, seja aqui, seja no exterior. A gente tem muita gente boa trabalhando com isso. E existe uma segunda alternativa, que é onde eu me encaixo, por exemplo. Então, eu sou um médico que é um médico de família e comunidade que estuda oncologia há bastante tempo, e que a partir desse conhecimento da medicina ampliada pela antroposofia e do conhecimento, obviamente, da oncologia, complementa esse tratamento com a antroposofia, faz uma complementação, né? Então, por exemplo, eu nunca, em tempo algum, de maneira alguma, vou ser o médico responsável pelas decisões oncológicas. Eu vou fazer parte dessa equipe complementar que busca ajudar ainda mais essa pessoa. Sempre. Não tem outra alternativa, obviamente que não, né? Então, a gente faz essa complementação com tudo que a antroposofia pode oferecer. Então, eu já fiz isso muitas vezes. Como que a gente pode se colocar nessa equipe? A gente se apresenta para a equipe, a gente compõe essa equipe de uma maneira direta às vezes e de outras vezes de uma maneira um pouco mais indireta e vai fazendo toda uma complementação com a medicina antroposófica, com a medicina ampliada pela antroposofia. É isso, existem essas duas formas, né? No meu caso, como eu não sou oncologista, eu faço toda essa complementação, sempre com a equipe. Aliás, isso é uma das características super importantes aqui de como que a antroposofia enxerga o tratamento oncológico. Isso é super importante. Sempre a medicina antroposófica se coloca como uma ampliação, uma complementação, uma integração com a medicina acadêmica. Ela nunca vai atuar sozinha. Ela sempre vai fazer uma complementação. Então, tudo que esse paciente, tudo que essa pessoa precisa fazer, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, todas as modalidades de tratamento da oncologia vão ser feitas pela equipe oncológica acadêmica tradicional e a medicina antroposófica vai ampliar esse olhar e ampliar com todos os instrumentos que a medicina antroposófica tem, que são muitas. Vai ter vídeo aí sobre isso, tá? Eu vou gravar um pouquinho assim o que é medicina antroposófica, vou gravar também os instrumentos da medicina antroposófica, o que ela tem para oferecer, né? Então, o que se faz num tratamento com essa complementação?
Se a pessoa pede esse tratamento complementar, integrativo, a antroposofia tem muito a oferecer. Em primeiro lugar, por essa visão do que é antroposofia, essa visão do ser humano, essa visão que é uma visão ampla do que é a saúde, essa visão ampla, profunda do que é a doença e os seus possíveis significados. A doença e as suas mensagens. Cada doença, Nossa, ainda mais no câncer, gente, na oncologia, cada doença, cada tumor tem uma história. Cada tumor, cada doença tem uma biografia. E tem uma biografia com múltiplos significados. Então, em primeiro lugar, não existe doença que não tenha significado. E aqui a antroposofia é muito boa para aprofundar esses significados, revelar esses significados. A outra é que através disso, a própria doença, o próprio processo da doença vai revelando um pouquinho a mensagem que a doença traz, a sua função na vida dessa pessoa. E aí a antroposofia tem muitos instrumentos para aprofundar isso, acolher isso, abarcar isso, elaborar isso e fazer com que isso tenha realmente um significado, um propósito e uma superação, né? Então, em primeiro lugar, a própria antroposofia como ciência faz esse aprofundamento do significado. E faz, então, através disso tudo, uma oportunidade muito maravilhosa de autotransformação. Sim, porque qualquer doença mais grave pode fazer, tem essa chance, tem essa potência de fazer uma autotransformação. A doença oncológica, mais do que todas, talvez. Então, autotransformação, autorrevelação. A doença oncológica, gente, através dos anos a gente foi tateando, foi percebendo esse privilégio de poder atender e acompanhar pessoas doentes com câncer, a autorrevelação de quem é essa pessoa. A pessoa, através do processo patológico, vai tendo a oportunidade de ter um autoconhecimento muito intenso, muito maravilhoso. E uma metamorfose de vida, uma mudança de vida muito maravilhosa que isso pode acontecer. A doença dá o que é o patológico, o que é a própria doença, o que é toda essa dificuldade, toda essa coisa difícil do que é uma doença, mas através dessa dificuldade, desse impacto, dessa imposição que é uma doença, está a própria chance de cura dessa doença. Então, na oncologia, isso é muito bonito, na verdade. Bem bonito, na verdade. Então, também aqui a possibilidade de autometamorfose, de uma mudança de vida profunda, através do entendimento do que essa doença trouxe para essa pessoa. Então, se eu sou um doente com câncer, se eu estou fazendo uma doença câncer, eu tenho uma chance, e isso não é automático, de jeito nenhum, mas eu tenho uma chance muito grande de autotransformação profunda da minha vida. Se eu entendi o que essa doença está trazendo para mim como mensagem, como função. Então, em primeiro lugar, a própria antroposofia é muito rica, muito maravilhosa para trazer isso para a pessoa que está fazendo a doença. É ela mesma, é colocar de fato a antroposofia a serviço dessa pessoa e dessa equipe, né? Em segundo lugar, todos os instrumentos que a própria medicina antroposófica, medicina ampliada pela antroposofia, tem. Em primeiro lugar, os seus medicamentos. Então, a gente tem uma gama enorme de medicamentos e a gente tem um medicamento principal para a oncologia, que é muito estudado no mundo inteiro há mais de 100 anos. 100 anos. É um medicamento, é uma planta muito impressionante. Eu vou também gravar um vídeo aqui sobre isso, gente, só falando sobre essa planta maravilhosa.
tem muito estudo sobre isso, e tantos outros medicamentos, né? Medicamentos via oral, medicamentos que são elaborados com uma farmacotécnica própria da antroposofia, e medicamentos que têm também muitas abordagens diferentes, via oral, através da pele, pode fazer um gel transdérmico, pode fazer injeções. Tem muitos medicamentos que estão a serviço desse tratamento. E além dos medicamentos, muitas terapias complementares antroposóficas, muitas terapias. Eu queria destacar uma, por exemplo, que é o que a gente chama de terapias externas, que são formas, aplicações através da pele da pessoa de compressas, que é uma coisa muito simples. E o resultado é muito maravilhoso. Então, mas tem muitas. Eu estava aqui até anotando, gente. Fiquei até anotando que também quero gravar um vídeo. A gente tem muitas terapias complementares antroposóficas muito ricas, que aprofundam isso e ajudam em todo o tratamento. Então, o que é essa medicina, essa oncologia ampliada pela medicina antroposófica, pela antroposofia? É, de fato, colocar isso a serviço dessa pessoa, a serviço dessa família, a serviço da equipe de oncologia e poder aprofundar esse tratamento com esse significado, com esse propósito. E principalmente com resultados muito melhores. Essa é a história, esse é o barato da coisa toda. Os resultados são melhores, a maior parte das vezes. Então esse é o recado, gente, esse primeiro vídeo aqui, né, do que é oncologia ampliada para antroposofia. É uma felicidade poder estar fazendo isso agora aqui no YouTube. Um grande abraço a todos.